Olá galera, Central do Enem, mais uma vez em ação, área de Ciências Humanas, componente Geografia, professor Geto na área. Nós vamos trabalhar hoje fatores climáticos. Nós vamos trabalhar dois fatores climáticos. Um deles é o relevo, tá? O relevo é um fator climático importante na disseminação de situações de mudanças de tempo e na dinâmica climática de determinadas regiões, tá? Então veja bem, se você tem uma região que fica próxima do oceano, tá ok? Próximo do oceano, em que os ventos úmidos batem em direção ao continente e existe uma barreira natural de montanha ou de planalto que dificulta a passagem para o outro lado, certo? Para o lado oposto desse relevo, obviamente no caso isso vai fazer com que você tenha umidade de um lado e você tenha no caso a destruição da umidade, ou seja, uma região mais seca do outro lado por conta justamente do impedimento da passagem dessa umidade para o lado mais seco. Então, vou dar um exemplo aqui para você entender melhor. É o caso que acontece no Nordeste. O Nordeste você tem ali uma região que fica próximo ao litoral, que é a zona da mata. Você tem uma região intermediária, que é o Agreste, e do outro lado você tem um sertão. Tá ok? Então o que acontece? Os ventos úmidos que vêm do oceano, certo? Em direção ao continente, em direção ao Nordeste, certo? Eles passam pela zona da mata, pelo litoral nordestino, e poderiam muito bem passar pelo Agreste até chegar no sertão, fazendo com que houvesse umidade no sertão. Entretanto, essa barreira natural desse planalto, chamado Planalto do Borborema, que fica na região do Agreste, acaba se tornando, fazendo com que haja uma dificuldade de transposição desses ventos úmidos para o lado sertanejo. Então o que acontece? Essa umidade vem do oceano, bate no Planalto do Borborema, fica no Agreste, certo? Ele, na tentativa de transpor, ele vai subindo, ganhando altitude, mas à medida que vai ganhando altitude, vai havendo condensamento dessa umidade, transformando em chuva e precipitando do lado do litoral nordestino, fazendo com que haja a destituição ou impedimento de umidade para o lado sertanejo, fazendo com que haja o problema da questão da irregularidade das chuvas e consequentemente problemas de seca na região. Então o relevo ele passa assim a ser uma barreira que dificulta justamente, nesse caso, a passagem de umidade de uma região para outra, fazendo com que haja a questão da seca. Os desertos são exemplos disso. Tem muitos desertos no planeta que são formados justamente aos pés de montanhas ou planaltos. Ou seja, esses planaltos acabam se tornando barreiras que dificultam a passagem de umidade de regiões mais úmidas, certo? E essas barreiras dificultam a passagem dessa umidade, e aí no deserto você tem uma região seca destituída de umidade, tá ok? Outro fator climático que nós vamos estudar aqui é a maritimidade e continentalidade. O que vem a ser esse fenômeno, esse fator climático? Veja bem, durante o dia você tem calor, certo? E esse calor incide sobre a superfície oceânica e sobre a superfície continental, tá ok? Então veja bem, simultaneamente o calor incide sobre as duas superfícies. Entretanto, que nós vamos perceber o seguinte: a Terra, no caso, o continente, ele tem um poder maior de absorver calor. Existe um fenômeno da física chamado de albedo, onde superfícies mais escuras absorvem com mais intensidade e mais rápido o calor. Então é chamado de albedo. Então veja bem, o continente, por ser mais escuro, no caso, que as águas oceânicas, ele absorve com mais rapidez o calor. Em contrapartida, as águas do oceano, por serem transparentes, o calor ele vai se disseminar de forma mais lenta, fazendo com que durante o dia, enquanto a Terra já está aquecida, o oceano vai vagarosamente se aquecendo. Então o que acontece? O continente já aquecido, a atmosfera que fica próxima ao continente já aquecido, ele se torna o que? Mais leve e sobe. E cria-se um vácuo que por sua vez é preenchido justamente pela umidade que vem da onde? Do oceano. Então isso é chamada brisa marítima. Então o que acontece? Você tem o continente, no continente você tem o calor, certo? Que é absorvido rapidamente, certo? Aí o que acontece? A parte de baixo da atmosfera aquece mais rápido, fica mais leve, sobe. E esse vácuo deixado é preenchido pela brisa que vem do oceano de uma forma mais úmida. Ou seja, é como se houvesse uma troca de temperatura, sendo que viesse uma umidade
em que essa umidade ela vem do oceano em direção ao continente e a parte mais quente vai do continente em direção ao oceano. No final da tarde, já pegando ali o início da noite, o que é que nós vamos perceber? Uma situação que vai começar a se inverter. O oceano que demorou para aquecer vai ficar aquecido e a Terra, que durante o dia absorveu o calor rapidamente, certo? Já anoitecendo vai perder calor rapidamente, tá? Vai perder calor rapidamente, ou seja, vai ter uma queda de temperatura na parte terrestre, certo? E você já vai começar a perceber o aumento de temperatura na parte oceânica, porque já começou, já está aquecida. Então começa novamente a haver um processo de troca de temperatura. Então o que é que você vai ver? A atmosfera já menos quente, já um pouco mais fria do continente, vai ser empurrada para o oceano. Em contrapartida, você vai ver no caso a atmosfera sobre o oceano já aquecida ser empurrada para o continente. Então você vai ver novamente o processo de trocas de temperatura em consequência desse movimento aí que acontece justamente por conta dessa diferenciação de aquecimento de superfícies terra, certo? Ou seja, continente e oceano. Então o que é a questão da maritimidade, pessoal? Veja bem, próximo do oceano você vai ter uma região mais úmida, que vai ser influenciada justamente pela umidade que vem desse oceano, ou seja, a brisa marítima. E quanto mais distante você ficar desse oceano, ou seja, mais para o interior do continente, você vai estar submetido a estar numa região de aquecimento maior durante o dia. É por isso que no caso é possível você encontrar, por exemplo, regiões que estejam na mesma latitude, certo? Mas com temperaturas diferentes em decorrência do fato de que uma está com uma temperatura menor por estar próximo ao oceano e de uma outra estar com uma temperatura maior por estar distante do oceano. Pessoal, veja bem, os fatores climáticos, por isso que são vários os fatores climáticos, porque eles é que vão ditar, certo? Dependendo do local, do ponto de localização de uma determinada cidade ou de uma determinada pessoa, por exemplo, é que você vai condicionar justamente o fato de haver uma mudança da temperatura e no tempo naquela região. Aí de repente alguém vai dizer, mas se eu estou na linha do Equador, certo? Eu estou numa região de baixa latitude, latitude 0 grau, significa dizer que todo mundo do planeta que está nesse 0 grau de latitude tem a mesma intensidade de temperatura, por conta justamente do fato de estar localizado na mesma latitude? Não. Por quê? Porque depende muito também da localização da pessoa. Se essa pessoa está, por exemplo, na latitude 0 grau, mas está numa altitude maior, a temperatura vai ser mais baixa. Se ela estiver numa altitude menor, a temperatura vai ser um pouco mais alta. Se essa pessoa estiver na mesma latitude, mas estiver próximo ao oceano, a temperatura vai ser um pouco mais baixa. Mas se estiver muito distante do oceano, numa parte interior do continente, a temperatura, no caso, ela vai ser mais alta, tá? Então veja bem, se você pegar no caso altitude, latitude, massas de ar, continentalidade, maritimidade, relevo, correntes marítimas e vegetação, são fatores climáticos que, dependendo da localização, eles podem condicionar diferentes temperaturas, certo, em determinadas regiões. Então essa é mais uma dica para vocês, mais dois fatores climáticos, continentalidade, maritimidade e também relevo, para você possa assimilar, aprender, certo? E que você possa fazer uma boa prova no Enem. Muito obrigado, valeu! Geografia e Lição, Ciências Humanas, Central do Enem, para que você possa ter sucesso na sua prova. Muito obrigado, até mais!